Meus irmãos, a graça, a paz e a esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre um prazer, privilégio, também uma responsabilidade compartilhar a palavra de Deus com a igreja do Senhor. Mas o Senhor é misericordioso, é gracioso e usa servos, ainda que imperfeitos, para transmitir a sua palavra à igreja. Agradeço ao pastor Geraldo, também o carinho da igreja para conosco. Como os irmãos ficaram sabendo, eu estive durante 2 semanas no Chile. Fui resolver pendências, trâmites, que não tive como resolver antes de regressar com a minha família ao Brasil no final do ano passado. Deus nos abençoou muito ali no Chile. Pudemos encaminhar tudo o que havíamos planejado. E a minha esposa foi uma verdadeira heroína, porque aqui ficou com as crianças. Também os meus sogros nos ajudaram bastante. E uma das bênçãos que Deus me deu no Chile foi mudar os óculos. Estou usando novos óculos e lá descobri que eu preciso de óculos para perto. Então eu estava, na realidade, um tanto sem saber, sem entender o que tinha acontecido, porque eu havia trocado os meus óculos no ano passado, em julho. E ao receber, eu continuei tendo dificuldade de ler. Talvez alguém se recorde quando eu preguei aqui, a dificuldade no momento de ler a palavra de Deus. Mas estando lá no Chile, encurtando a história, um amigo me disse, você precisa de um óculos para ler de perto, né? Um óculos de curta distância. E aí fiz o exame, 1,5 grau em cada lado. Então agora eu estou me sentindo como aquele cego que Jesus curou. Antes de Jesus curar aquele homem, restaurar a visão, ele via os homens como árvores. Quando a mulher me entregou o novo óculos, gente, foi uma bênção, viu? Então, quando o pastor falou aí da Bíblia em braille, eu entendi muito bem, viu, pastor, a mensagem? Certo? É uma bênção ter a oportunidade de ler a palavra de Deus. Convido vocês para que abram a Escritura Sagrada no livro de Ruth, capítulo 1. Antigo Testamento. Logo depois do livro de Josué, você vai encontrar o livro de Juízes. Tem os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Josué, Juízes. Aí você encontra Ruth. Abra, por favor, no capítulo 1. Esse é um texto muito rico de significado, porque nos apresenta um cenário que inclui problemas que ainda hoje assolam muitas pessoas em todo o mundo. Fome, pobreza, mudança para outra cidade e país, morte de entes queridos, luto, interpretação teológica baseada nas circunstâncias, ser notícia por causa de uma tragédia. A manchete do jornal mais popular de Belém foi: Noemi regressa pobre, sem marido e filhos. Mas esse texto também nos apresenta a graça do Senhor. Também vemos aqui o profundo valor da amizade, do testemunho cristão e da bendita e poderosa graça de Deus que teima em não desistir de nós, que teima em não desistir de você e de mim. Vamos escutar a palavra de Deus? Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, ficaram ali quase 10 anos.
Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém, o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua bendita palavra. Um tema que se repete ao longo de toda a Escritura Sagrada é o da responsabilidade individual. Cada pessoa é responsável pelas decisões que toma ou deixa de tomar. Recordemos alguns episódios bíblicos nesse sentido. No começo da história da humanidade, o Senhor disse a Caim: teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quando comunicou a lei ao povo por intermédio de Moisés, Deus declarou: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, será culpada e levará a sua iniquidade. De forma quase poética, o profeta Jeremias anunciou a chegada de um novo tempo. O que disse o profeta Jeremias? Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se mancharam. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se mancharão. Na época de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, João Batista pregava dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em seu primeiro sermão, o apóstolo Pedro disse à multidão: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
à igreja de Roma, Paulo afirmou: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Meus irmãos e irmãs, o Senhor leva tão a sério a responsabilidade individual que, à luz da sua palavra, sabemos que nossas obras repercutem pela eternidade, ou seja, tem implicações para todo sempre. Falando do juízo final, Paulo diz que manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O dia é uma referência ao dia de retorno do nosso Senhor Jesus. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Em outras palavras, o que nós fazemos aqui, hoje, tem implicações. Deus leva em conta. As boas obras não são a causa da salvação, mas são uma evidência da salvação. É importante, se não fundamental, entendermos esse tema da forma correta, o tema da responsabilidade individual, especialmente porque vivemos dias nos quais certas ideologias querem minimizar ou mesmo anular o sentido de responsabilidade que Deus concede a cada ser humano. Cada vez mais escutamos justificativas, entre aspas, do tipo: mas ele cresceu num ambiente de precárias condições. A culpa não é dele, mas é do sistema e dos valores da sociedade. Quem não erra? Entre outras frases que, no fundo, pretendem isentar o indivíduo das consequências de suas ações. Obviamente, ninguém deve negar a influência que o meio exerce sobre o indivíduo. Contudo, isso é muito diferente de afirmar que o meio determina o que uma pessoa vem a ser ou fazer. Já notaram como certas palavras estão caindo em desuso? Pecado, verdade, mentira, certo e errado, são termos que já não se usam em alguns lugares. O espírito do politicamente correto tem predominado nas relações sociais de tal forma que a tendência é a de que qualquer palavra que expresse juízo de valor seja substituída por outra que não soe deselegante. Até porque, segundo o pensamento popular, não segundo a Bíblia, segundo o que muitos dizem, cada um tem a sua verdade. E se cada um tem a sua verdade, segundo essa teoria, você não pode dizer que eu estou certo ou errado. Por quê? Porque eu tenho a minha verdade, que não é necessariamente a sua. E isso, obviamente, enseja, isso gera uma proposta de ética relativista, ausência de valores absolutos, e, portanto, faça cada um que bem entender, porque não existe verdade. É isso que tem predominado em muitos lugares. E, eventualmente, tem ingressado até mesmo na igreja. Na contramão de tudo isso, desse tipo de postura relativista, e que quer tolerar o que Deus condena, o texto de Rute, capítulo 1, nos ensina sobre nossas escolhas e suas consequências. Diferente do que alguns apregoam, de que não existe verdade absoluta, a Bíblia nos permite afirmar e crer que existe, sim, verdade absoluta. E essa verdade tem a ver com os princípios divinos, contidos no Evangelho. E que as nossas escolhas, as nossas decisões têm implicações, têm consequências. É sobre esse tema que vamos refletir nesta noite. Nossas escolhas e suas consequências. Em primeiro lugar, o texto nos apresenta a decisão de Elimeleque de mudar, de sair de Belém e ir para Moabe. Versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá,
o versículo 2 nos diz o nome dele, Elimeleque, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Por que Elimeleque decidiu ir com sua família para Moabe, um país estrangeiro? Moabe não pertencia ao povo e ao território de Israel. Era uma nação estrangeira, com outros costumes, com outra língua, com outra religiosidade, com outros valores morais, com outro sistema de crenças. Por que Elimeleque tomou essa decisão? O versículo 1 nos entrega uma pista muito importante. Nos dias em que julgavam os juízes. O período dos juízes em Israel foi um período muito negro, muito complicado, um período de muita confusão, de muita idolatria. O período dos juízes se estende da morte de Josué, o homem que substituiu Moisés, até a coroação de Saul, o primeiro rei. É um período que abarca mais ou menos 250 anos de história na vida de Israel. A descrição desse tempo é muito forte. Veja, o último versículo de Juízes, ou seja, talvez você nem tenha que mudar a página da Bíblia, porque Juízes antecede Ruth, e o último capítulo de Juízes, que é o capítulo 21, termina dizendo assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, cada um agia segundo o que lhe vinha na telha, como às vezes se diz em alguns lugares do Brasil. Segundo lhe vinha à mente, segundo cada um achava conveniente. Ou seja, era uma verdadeira confusão. O povo não mais se baseava, se guiava pela palavra de Deus, pelo ensinamento dos profetas e dos sacerdotes. Cada um agia de acordo com aquilo que julgava pertinente. Sem liderança temente a Deus, o povo se corrompe. Essa história nós vemos várias vezes ao longo do Antigo Testamento. Quando os líderes se desviam da palavra de Deus, isso também é verdadeiro, com certeza, para a igreja da nossa época, assim como para a igreja de todos os tempos. O humanismo secularista, o que é o humanismo secularista? Filosofias, ideias, ideologias incompatíveis com a palavra de Deus. O humanismo secularista passa a governar as consciências. Em vez de guardarmos e sermos dirigidos pelos princípios do Evangelho, pelos doces e abençoados mandamentos do Senhor, damos atenção e guardamos ensinamento de homens. A igreja deixa de ser luz e passa a reproduzir as práticas do mundo. Foi isso que aconteceu nos dias de Elimeleque, de Noemi e de seus filhos. A época dos juízes foi marcada por instabilidade política, opressão econômica, corrupção moral e adultério religioso, ou seja, abandono do Deus da palavra, abandono da palavra de Deus para seguir os deuses cananitas, os deuses dos demais povos, inclusive os deuses dos moabitas. Cada um fazia o que queria. Quando lemos o livro de Juízes, temos a sensação de estar em um elevador. O povo de Israel subia e descia com frequência. Rapidinho, vá ao capítulo 2, por favor, de Juízes. No capítulo 2 de Juízes, escute a descrição dos versículos 18 e 19. Juízes 2, 18. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, ou seja, líderes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Ou seja, morria o líder, o povo voltava à idolatria, voltava às práticas pagãs. E o texto de Ruth, capítulo 1, nos informa também que houve fome na terra. E assim Elimeleque toma a decisão de tentar a sorte em um país,
estrangeiro. Meus irmãos, alguns aqui talvez já tenham tido a oportunidade de viver no estrangeiro. Viver no estrangeiro, dependendo das circunstâncias nas quais você se encontra, tem coisas positivas, mas tem coisas muito desconfortáveis. Não apenas a língua, mas aspectos da cultura que você precisa de muito tempo, mais de muitos anos para entender. Eu vou dar um exemplo simples de uma experiência que eu tive, que não serve de paradigma para ninguém, certo? Porque essas experiências são particulares, são individuais, diferentemente da verdade da palavra de Deus, que é absoluta. Lá no Chile, onde eu tive a oportunidade de servir como pastor durante 7 anos, eles fazem a distinção entre tu e você, entre tu e os te. Então, já no meu 2º ano lá, pastoreando, um dia chega uma senhora, a igreja ficava bem no centro da cidade, uma senhora vem e se aproxima para pedir informações dos horários da igreja. E eu, com a melhor das intenções, me dirigi a ela e falei tu. E ela disse, quem é você para se dirigir a mim falando comigo, me tuteando, eles usam me tuteando. Ou seja, porque eu não falei os te, você, e disse tu. Aí ela cortou a conversa e foi embora, deu as costas e foi embora, ou seja, foi embora ofendida, certo? E eu, no 2º ano, não havia percebido o que eu tinha feito. Aí depois, conversando com outros irmãos, não, pastor, é o seguinte, aqui, quando você não tem intimidade com a pessoa, você não usa o tu, você usa os te, você. Passa algum tempo, eu começo a conviver com um pastor ancião, um pastor já idoso, mais de 80 anos, e eu chamo ele de você, de você. E ele falou, por favor, não me chama de você, me chama de tu, pode usar o tu comigo. Aí, embolou meio campo na minha cabeça. Aí eu fui pedir explicação para outros irmãos, falaram, não, é porque ele está te dando a confiança, a liberdade, ele está dispensando a formalidade que é comum. Ele está dizendo, fique à vontade comigo, e pode me tutear, pode usar o tu comigo. Então, eu aprendi que o tu, certo, você só usa quando tem amizade com a pessoa, e o você quando é para a relação de uma maneira geral, certo, mais formal, quando a gente não tem essa liberdade. Morei 7 anos e pratiquei isso. Agora, quando eu fui, nessas 2 semanas, resolver algumas pendências, conversando com o presbítero, ele menciona uma situação, certo, e menciona que a esposa de um pastor telefonou para ele, o pastor, muito amigo dele, e ele também, o presbítero que me contou essa história, muito amigo da esposa, certo? Ela telefonou e se dirigiu ao presbítero, a pessoa com a qual ela falava, com os te. E o presbítero me contou, eu falei, não, agora embolou meio campo, porque eu aprendi que os te é só para formalidade, mas ela é tua amiga. Sim, pastor, é verdade. Só que, nesse caso, ela está dando um tom de formalidade, de oficialidade. Ela está dizendo para mim, quando ela prefere usar os te em vez do tu, que o assunto é muito sério. Entenderam? Os tetes han compreendido la cosa? Ou seja, eu fiquei lá 7 anos. E esse aspecto último que eu mencionei, eu não consegui compreender. Então, quando a gente vive no exterior, existem muitas situações nas quais a gente dá cabeçada. Obviamente que a situação de Elimeleque, de Noemi, de Malom e Quilion, era muito mais complicada do que a de um brasileiro que vai viver, por exemplo, num país de fala hispana ou hispânica. O fato é que Elimeleque deu esse passo, certo? Porque houve fome na terra. E é curioso, porque a palavra Belém, onde Elimeleque vivia, Belém significa casa do pão. Mas houve fome na terra. Quer dizer, não havia pão na casa do pão, para usar umas palavras muito conhecidas do pastor Hernandes Dias Lopes. Não havia pão na casa do pão. E a fome era um castigo do Senhor aplicado aos israelitas, por causa da sua desobediência. E quando não há pão na casa do pão, a crise se instala. E diante das crises e dos problemas, basicamente nós temos 3 opções.
Quais são, pastor, as opções que nós temos diante de uma crise, diante de um problema que se manifesta com muita força sobre nós? Primeira opção, enfrentar a crise à nossa maneira, segundo as nossas forças, que são bem pequenininhas e que rapidinho se esgotam. Segunda opção, fugir da crise, tentar fugir, negar, certo, que existe uma crise e fugir de alguma maneira da mesma. Ou, terceira opção, usar a crise a nosso favor, humilhando-nos na presença de Deus e aguardando a sua providência, a sua resposta, a sua intervenção. Mas Elimeleque tomou uma decisão sem a aprovação de Deus. Isso é sempre muito perigoso, dar um passo, tomar uma decisão, fazer uma escolha, sem estar seguro, sem ter a certeza de que essa decisão concorda, coincide com o Senhor. Frequentemente, quando agimos assim, sofremos muito. Falando sobre a necessidade de agirmos com critério e discernimento, em Romanos 14, 23, a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. O contexto ali tem a ver com alimentos, legumes e outras coisas, uns queriam comer, outros não queriam, isso gerava uma discussão, e Paulo afirma que tudo que não provém de fé é pecado. Elimeleque deu um passo sem ter a permissão, a aprovação de Deus, de que a mudança de país realmente agradava ao Senhor. E o nome de Elimeleque significa Deus é meu rei. Mas ele não colocou isso em prática. Ele agiu como muitas vezes nós agimos. Procurou resolver os problemas do jeito dele. Elimeleque decidiu tornar-se imigrante, ser estrangeiro em Moabe. Qual o problema da decisão de Elimeleque? É muito importante que nós entendamos isso. Porque sabemos que Abraão fugiu da fome e foi para o Egito. Gênesis nos informa. Pela mesma razão, Isaque, filho de Abraão, foi para a Filístia, e Jacó desceu para o Egito para salvar sua família da fome que assolava a terra. Ou seja, havia nobres, antecedentes, exemplos de homens de Deus que haviam deixado sua terra e foram viver no meio de outro povo, fugindo do problema da fome. Ademais, Moabe era perto de Belém, em 50 quilômetros. Normalmente, o trajeto era feito entre 7 e 10 dias. Provavelmente, era o lugar mais próximo de Belém com alimento disponível. Contudo, o problema da decisão tomada pelo chefe da casa era que, ao contrário do tempo dos patriarcas e do nosso tempo, no tempo dos patriarcas não havia terra santa. O povo ainda não estava na terra da promessa. E no nosso tempo também não tem terra santa. Diferente do tempo dos patriarcas e do nosso tempo, Elimeleque e sua família estavam na terra prometida, na terra de Canaã. Lá estava o santuário de Deus, o tabernáculo. Lá eles podiam oferecer adoração a Deus, segundo o calendário levítico, respeitando as festas religiosas, guardando o sábado, guardando o dia da expiação. Lá em Israel, eles tinham sacerdotes e profetas para ensiná-los nos caminhos do Senhor. Ainda que o período dos juízes fosse muito complicado, era melhor estar em Israel do que viver no exterior, viver em outro país. Em Israel, eles podiam, Elimeleque, sua esposa e seus filhos, podiam evitar a idolatria dos demais povos cananitas. Seus filhos podiam se casar com mulheres crentes. Em Israel, eles podiam contribuir para que a nação fosse luz para o mundo. Mas não foi isso que aconteceu. Elimeleque cruzou a fronteira, caminhou os 50 quilômetros que separavam Belém de Moabe. Mas, detalhe importantíssimo, Moabe era um povo amaldiçoado por Deus, por não ter ajudado os judeus com pão e água quando saíram do Egito. Em outras palavras, ir a Moabe era ir para a terra do povo amaldiçoado por Deus. Era abandonar o seio da igreja, porque em Israel,
Não havia separação entre política e religião. Era uma teocracia. Ter deixado Belém e ter ido para Moabe era correspondente a abandonar o seio da igreja para viver enfiado em lugares onde não existe nenhum temor de Deus. Em Moabe predominava a idolatria aos deuses locais. Elimeleque procurou resolver o problema à sua maneira. Ele poderia ter ido morar, por exemplo, em outras partes de Israel, em outras regiões do território de Israel, com seus patrícios. E quais foram as consequências da decisão de Elimeleque? Em Moabe, Elimeleque encontrou a morte. Que contraditório, não? Ele saiu de Belém para fugir da morte, porque havia fome na terra, mas Moabe veio a ser o sepulcro de Elimeleque. Seus filhos encontraram a morte. Noemi ficou sem marido, filhos, sem proteção, numa terra estrangeira. Se hoje imaginar tal cena, tal situação, nos arrepia, uma mulher, uma senhora, sem marido e filhos, numa terra estrangeira. Imaginemos, meus irmãos e irmãs, nessa época, 1000 anos mais ou menos antes de Cristo, a complexidade, a situação na qual Noemi se encontrou. Mas, normalmente, nós agimos assim. Diante das crises, procuramos primeiro o gerente do banco, o psicólogo ou psiquiatra, um amigo ou parente. Nada contra o gerente do banco. Pastor, eu sou gerente de banco. Nada contra, meu irmão. Pastor, eu sou psicólogo. Nada contra. Pastor, eu sou psiquiatra. Nada contra. O amigo, o parente, também nada contra. A questão é que, às vezes, nós, primeiramente, buscamos os recursos humanos antes de buscarmos o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo. Para evitar o longo caminho, normalmente buscamos atalhos perigosos que nos aproximam do abismo. A desobediência, sabemos, tirou um grupo de anjos do céu, expulsou Adão e Eva do paraíso e impediu que cerca de 1 milhão de judeus entrassem na terra prometida. O pecado da presunção, ou seja, agir sem levar em conta a vontade de Deus, trouxe morte à família de Elimeleque e sofrimento à sua esposa. Não se pode dizer que Elimeleque morreu porque se mudou para Moabe, mas sua decisão desobedeceu a Deus e expôs sua família a um ambiente pagão e imoral. Lição da escolha de Elimeleque. Como podemos aplicar isso para nós? Não há felicidade, não há progresso, não há sucesso, à parte da vontade de Deus, fora dos caminhos do Senhor. Antes de tomar uma decisão, certifique-se de que o passo a ser dado está de acordo com a vontade do Senhor. Na dúvida, é melhor parar do que avançar. Pastor, eu estou pensando em casar. Pense bem. Não pense muito não, porque às vezes pensar muito não casa. Pense bem em que sentido. Realmente eu estou preparado para me casar? Já tenho condições de prover os recursos à minha família? De não depender do papai e da mamãe, do futuro sogro ou sogra? Estou me casando com alguém que teme ao Senhor, que honra a palavra de Deus? O comportamento da pessoa, o testemunho dela, me inspira confiança suficiente para dar esse passo? Pastor, estou pensando em mudar de emprego. Pastor, eu estou pensando em... pastor, eu estou aqui estudando, tem uma pós-graduação, pastor, em Roma, na Itália. Lá na Roma, Itália, tem igreja. Você vai ter uma rede de apoio. Tem vários jovens que foram estudar na Europa e Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos tenham muitas igrejas, que se perderam. Às vezes a pessoa recebe uma proposta, ela visualiza um cenário, não coloca essa situação na presença de Deus, em oração, dá o passo e depois quebra a cara, bem quebrado. Não que eu esteja aqui, me alegrando da desgraça, mas bem quebrado no sentido de que quebra para valer. E traz sofrimento ao pai e à mãe,
ao filho, ao irmão. Por quê? Porque não teve paciência para esperar o tempo e a resposta de Deus. Antes de tomar uma decisão, certifique-se de que isso vai agradar a Deus. Pastor, estou pensando em mudar de igreja. Por quê que você quer mudar de igreja? Realmente você tem paz no coração, você tem certeza que o que você vai fazer lá, você não pode fazer aqui, ou na igreja da qual você é membro? Por que a grama do vizinho parece mais verde que a grama do quintal da sua casa? Por que a igreja, tal outra igreja, parece ser mais atraente? Por que você não se apresenta para ser a solução do problema na comunidade onde Deus te colocou? São perguntas que são legítimas fazer. Talvez depois de refletir, orar, você tenha a paz de Deus, que excede todo entendimento, para mudar de igreja. Mas não dê, meu irmão, qualquer passo na sua vida, sobretudo quando envolve sua família, sem ter a plena convicção de que você está andando no centro da vontade de Deus. Segunda escolha e suas consequências. A decisão de Noemi de regressar a Belém. Versículo 6. Já comentamos a escolha de Elimeleque, que não foi a mais feliz, pelo contrário. Terminou, pode-se dizer, em tragédia. Mas o texto nos apresenta a decisão de Noemi de voltar a Belém. Então, versículo 6, se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Um cadinho mais de paciência para Elimeleque. O Senhor não desiste do seu povo. Não é que nós, meus irmãos, valhamos a pena, que tenhamos valor próprio, mas é porque Deus decidiu amar-nos com um amor eterno. Ele não nos abandona por amor ao seu nome. Deus sempre se compadece da sua igreja, do seu povo. Um dia Deus decidiria, como decidiu, intervir em Belém e na região de Israel, cessando a fome. E foi o que Noemi soube. Aqui temos a escolha correta de Noemi, porquanto ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo. Deus tinha visitado Israel. Deus é sempre misericordioso. A palavra de Deus afirma: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém, igreja? Não é preciso ser pentecostal para dizer amém não, meu povo. Elimeleque não conseguiu esperar pela provisão divina, mas Noemi não pensou duas vezes quando ouviu a boa nova de que Deus tinha se lembrado de Belém, do seu povo, da sua parentela. Noemi ouviu que Deus havia perdoado o seu povo. O Senhor é bondoso, é um Deus misericordioso. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, nos recorda o apóstolo João. Noemi, palmas para Noemi. Se estivéssemos no Chile, uma nota 7. No Chile a escala não é de 1 a 10, é de 1 a 7. Então ele dizia assim, um 7. Ou seja, a gente fala aqui, um 10 para você lá, um 7. Um 7 para Noemi. Por quê? Porque Noemi resolveu vencer o medo. Medo de quê? Voltar sozinha para Belém. Enfrentar, certo, uma viagem que poderia, dependendo do caminho, das circunstâncias, demorar até 10 dias. Resolveu vencer o medo, o orgulho, a vergonha, o descrédito social. Deus teve misericórdia de Belém, eu vou voltar para a minha terra. Eu quero estar no meio da igreja do Senhor. Isso nos lembra a atitude do filho pródigo. Quando ele caiu em si, viu a desgraça que havia cometido. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. E havia ensaiado todo um discurso, mas o pai já o quê? Já o abraçou, já o beijou. E não foi necessário apresentar todo aquele discurso
para pedir misericórdia ao pai. Que maturidade Noemi revelou. Não, e outra coisa, certo, que o texto nos informa, Noemi não alimentou sonhos ou ilusões nas suas noras, certo? Porque já lemos aqui que Noemi insiste com Orfa e com Ruth, minhas filhas, eu não tenho como garantir para vocês marido em Israel. É outra terra, são outros costumes. É melhor que vocês fiquem, é outra língua, é melhor que vocês fiquem aqui no meio do povo de vocês. Ela foi muito realista, ela não maquiou a realidade, não passou um verniz. E notem que essa mulher estava afligida e traumatizada. Claro, havia perdido o marido, havia perdido os filhos. As expectativas que a haviam levado a acompanhar seu esposo ou a embarcar na de seu esposo, quando se mudaram de Belém para Moabe, não se haviam cumprido. E quando as expectativas que nós fazemos, que nós criamos, que nós temos, não se cumprem, isso gera o quê? Frustração, abatimento, às vezes depressão. E, inclusive, isso influencia na forma como nós interpretamos os fatos, a realidade. Versículo 13, notem como as circunstâncias podem influenciar na nossa teologia. Não, filhas minhas, segunda parte do versículo 13, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ou seja, Noemi estava achando que tudo que havia acometido, assolado sua casa, seu lar, era a mão de Deus sobre ela. Versículo 20, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque Noemi significa doçura, encanto. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi atribuía a Deus as desgraças que haviam visitado o seu lar, muito em função da decisão do seu marido, já falecido, o defunto Elimeleque. Às vezes isso acontece com a gente. A gente tende a interpretar a realidade, as circunstâncias, a formular nossa teologia segundo a dor da alma, segundo as circunstâncias. A gente pode se recordar do profeta Elias, que se meteu numa caverna, porque acreditava que só havia ele em Israel, que não havia dobrado os joelhos e beijado a estátua de Baal. E aí, quando Deus se apresenta a Elias, Elias tem mais 7.000. Quer dizer, você só está errado 7.000 vezes. Você está pensando que é só você que é fiel a mim? Tem mais 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos a Baal. Vou resumir, porque o tempo sempre está contra os pastores. Lição da escolha de Noemi. Sempre é possível recomeçar. Coisa linda, hein, gente? Noemi tinha todos os motivos para ficar como pobrecita, como coitadinha, para se vitimizar. Ah, sou viúva. Ah, perdi meus filhos. Ah, estou no estrangeiro. Ah, já não dá mais para casar, não tem mais futuro. Tinha todos os motivos, tinha todos os sis. Ah, mas e se não tivesse acontecido isso? Ah, esse outro... Tinha tudo a seu favor para ficar prostrada, humilhada em Moabe. Mas Noemi escutou que o Senhor tinha visitado Israel. Tinha cessado a fome em Belém. Noemi decidiu recomeçar. Palmas, um aplauso valeria a pena para Noemi. Meus irmãos e irmãs, às vezes, para seguir em frente, você e eu precisamos voltar um pouquinho atrás. Especialmente quando estamos indo na direção errada. A esperança deve superar o medo. O povo de Deus é o povo da fé. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. O povo de Deus não vive pelas circunstâncias, por aquilo que os seus olhos contemplam. O povo de Deus vive pela fé, pela crença, pela convicção inabalável que Deus é o Senhor da história e que mesmo que não tenhamos resposta para muitas perguntas que gostaríamos de ter, Deus
continua sentado no seu alto e sublime trono. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. E mesmo os nossos erros, nossas cabeçadas, nossas mancadas, nossos defeitos e pecados, não fogem ao controle soberano de Deus. Note, eu comecei o sermão falando de responsabilidade individual. E assim a Bíblia apresenta o tema. Mas as nossas ações, positivas ou negativas, não fogem ao controle soberano de Deus. Os irmãos de José pecaram contra José, pecaram contra Jacó, mentiram ao seu pai, venderam José. Mas a Bíblia afirma que Deus transformou o quê? O mal em bem. Deus usa, de alguma maneira soberana, que nós não sabemos explicar, os erros nossos, humanos, para glorificar a sua pessoa, para executar o seu plano soberano. O povo de Deus é o povo que deve ser guiado pela esperança. Abraão obedeceu a Deus e foi para um lugar sem saber o destino, sem saber o endereço. Neemias, quando escutou sobre a situação de Jerusalém e dos moradores de Jerusalém, orou, buscou o Senhor, depois de meses se apresentou ao rei e creu no Senhor. E foi usado por Deus na reforma física e espiritual de Israel. Jesus enfrentou seu sacrifício na dependência do Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. O cristão espera a intervenção de Deus na sua vida. O cristão espera a intervenção de Deus na sua casa. O cristão espera que Deus avive a sua igreja. O cristão espera que Deus realize um milagre no mundo para situações que muitas vezes os líderes políticos não têm como resolver, os médicos não têm o que fazer, mas Deus tem poder. E se Ele quiser, Ele faz segundo a vontade dEle. Confie no Senhor, obedeça a sua palavra e espere a intervenção divina. O passado não deve nos paralisar, o passado não deve ser uma âncora, um fardo que nos impede de mudar de direção. Então, a decisão de Noemi de voltar para Belém foi uma excelente decisão. Por quê? Porque Noemi olhou para o futuro, creu em Deus. Porque se Noemi estivesse com os olhos no passado, ela teria todos os motivos para ficar em Moabe. O pastor João Geraldo sabe disso melhor do que eu, porque ele trabalha muito aí na área do aconselhamento. Às vezes a pessoa busca, o pastor para conversar, ou busca um outro irmão ou irmã na igreja. E às vezes o maior problema que a pessoa tem é o de perdoar a si mesma. Ela já confessou o pecado dela, ela reconhece que quando o crente, de maneira sincera e através de Jesus, confessa o pecado, é perdoada, mas ela não perdoa a si mesma, e coloca sobre os seus ombros um fardo que Deus não colocou. Então, meus irmãos, Noemi decidiu o quê? Mesmo afligida, mesmo ainda com feridas não cicatrizadas, eu vou voltar para Belém, eu vou recomeçar a vida, eu vou crer que esse Deus é soberano, que vale a pena voltar para o meio do meu povo. Finalmente, a escolha de Ruth de acompanhar a Noemi, versículos 16 e 17. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Meus irmãos, no imaginário popular e nos comentários que muitas vezes são reproduzidos entre nós, as pessoas de uma maneira geral, não estou falando dessa igreja, estou falando de uma maneira geral, nem sempre a relação entre sogra e nora é das melhores. Inclusive, isso enseja muitas piadas e algumas de muito mau gosto. Aqui nós temos uma cena muito diferente daquilo que normalmente a gente escuta no dia a dia. Nós temos uma nora que não quer se separar da sua sogra de forma alguma, e o filho já estava morto.
que às vezes é o filho ou o marido, que é a ponte de contato entre a nora e a sogra, ou entre o sogro e o genro, nesse caso a filha. Aqui já não havia mais filho. Que relação, que relacionamento maravilhosamente lindo esse de Noemi com suas noras, Ruth e Orfa. Uma relação baseada no amor. Então, de novo, choraram em voz alta, 14, versículo 14, choraram de novo. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Havia uma história nesse relacionamento, com muitos abraços, com muitos afetos, com muitas experiências. E mais do que qualquer outra coisa, o testemunho de Noemi havia alcançado o coração, especialmente de Ruth. Uma amizade profunda, por quê? Porque Ruth afirma, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Tem gente que faz tão bem a nossa alma, tem gente que é tão importante e abençoa tanto a igreja, que quando essa pessoa não está presente, a igreja não é a mesma. Só faz falta. Eu tive a felicidade de pastorear na Grande São Paulo durante 10 anos, uma cidade chamada Itapecerica da Serra. E havia uma irmã nessa igreja, havia várias, mas uma, nesse aspecto, estava acima da média, irmã Quitéria. Um doce de pessoa. Não havia como conhecer e se relacionar com aquela irmã e não louvar a Deus pela vida e pelo testemunho daquela irmã. De tal maneira que uma vez o seminarista disse, pastor, eu só acredito que a irmã Quitéria é pecadora porque a Bíblia diz que todos os seres humanos são pecadores. Porque eu não consigo conceber que essa irmã seja pecadora. Porque a irmã irradiava a graça. A irmã, de fato, era uma bênção na casa dela, na igreja e na vizinhança. O povo amava a irmã Quitéria. E nós sabíamos de várias pessoas que haviam alcançado ou chegado ao Evangelho, conhecido a Cristo, por intermédio daquela serva de Deus. Ruth e Orfa não queriam abandonar, separar-se de Noemi. Por quê? Porque havia uma relação, havia um testemunho do Evangelho, certo? E quando existe esse nível de relacionamento, certo? Nós sabemos que o verdadeiro amor faz compromissos perpétuos, compromissos para o futuro. Palavra de Ruth, versículo 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ou seja, Noemi, minha sogra, esqueça, desista, você não vai me convencer para ficar em Moabe. Eu vou com você para Belém, eu não vou abandonar você. Lição da escolha de Ruth, a importância do testemunho cristão na conversão das pessoas. É curioso que se a gente analisar bem, certo? Uma das frases que Noemi disse às suas noras, voltem para o seu povo e para os seus deuses. A resposta, Orfa decidiu fazer esse caminho e voltar ou ficar em Moabe. Mas a resposta de Ruth foi, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Houve conversão. Como nós chegamos ao Evangelho? Como nós conhecemos a Cristo? Através de pessoas. A amizade deve ser uma chave para a evangelização. Devemos orar, meus irmãos e irmãs, para que Deus abra os nossos lábios e nos faça falar de Cristo aos nossos amigos. Nós falamos de política, desse ou daquele candidato. Nós falamos sobre futebol. Nós falamos sobre a notícia do dia. Nós falamos sobre uma série de temas. E por que não temos a coragem de abrir a boca e falar do que Cristo tem feito na nossa vida, na nossa família, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos? Tomara que esse não seja o seu caso. Mas eu tenho dificuldade de fazer isso. E peço a Deus graça para que me faça abrir a boca e falar do Evangelho, falar de Cristo, às pessoas que Deus tem colocado no meu caminho. Eu vi isso, irmãos e irmãs, na minha casa. A minha mãe, ela não é de um berço evangélico. Não nasceu na igreja, como a gente costuma dizer. Minha mãe se converteu já por volta dos 30 anos de idade.
E quem evangelizou minha mãe foi um irmão dela. Um irmão dela que também não nasceu, certo? Não foi criado na igreja evangélica, falou de Cristo, a minha mãe se converteu, e através da minha mãe, eu, meu irmão e minha irmã, fomos educados na fé, fomos apresentados ao Evangelho e recebemos essa santa influência. Mas meu pai, durante muito tempo, deu muito trabalho para minha mãe e para nós em casa. Meu pai já veio se converter já numa idade avançada, mais exatamente no ano 2014. E mais uma vez, Deus usou a minha mãe. Minha mãe foi uma missionária na nossa casa. Como o irmão dela, meu tio, havia sido missionário na vida dela. Noemi foi uma missionária através do testemunho, do exemplo, da ética, do comportamento para as pessoas. E Deus contemplou com a salvação a Ruth por intermédio de Noemi. A amizade é fundamental na evangelização. E também o poder do testemunho, da vida, que fala através dos atos e atitudes antes de que os lábios sejam abertos. Todos necessitamos uns dos outros. Ninguém é uma ilha. Deus nos fez seres relacionais, ou seres para se relacionar. E é o que nós vemos nessa linda história. Consequência da escolha de Ruth. Ruth chega com Noemi a Belém, era o início da colheita da cevada, e através desse momento, dessa situação, Deus começa a construir, a escrever um novo capítulo na história de Noemi, na história de Ruth e na história da humanidade. Por quê? Porque o filho que Ruth veio a ter com Boaz, Obedes, certo? É ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nome de Obedes está na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, apesar do erro ou da precipitação de Elimeleque, apesar da má teologia que em algum momento Noemi desenvolveu, formulou, apesar dos contratempos, Deus usa as circunstâncias para cumprir os seus propósitos, para que a sua vontade prevaleça no mundo e especialmente no meio do seu povo. Nossas escolhas e suas consequências. Vimos aqui uma escolha infeliz, a de Elimeleque, mas vimos duas escolhas bem-sucedidas, a de Noemi e a de Ruth. Para terminar, como preparar-se para tomar boas decisões, fazer boas escolhas. Por quê? Porque às vezes a gente se encontra numa situação que, sem esperar, somos surpreendidos por algo e a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que dar um passo. E o que fazer? Quero lhe apresentar, quero sugerir a você 4 princípios, a fim de que estejamos preparados para tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Primeira ação ou princípio: cultive o hábito de conhecer a vontade de Deus através do estudo da Bíblia e da leitura de bons livros doutrinários. Não espere as crises para decidir o que fazer. Antecipe-se às crises para que quando elas cheguem, você saiba como agir. A pior coisa, uma das piores coisas na vida é quando, diante de um imprevisto, a gente não sabe o que fazer. Mas quando, diante de um imprevisto, você tem o conhecimento, sabe como agir, aí tudo fica mais fácil. Por quê? Porque você vai colocar em prática o que você já tem em mente. Portanto, não espere as crises, não espere os abalos, não espere os vendavais, as tempestades, para, nesse momento, decidir o que fazer. Segundo princípio, cerque-se de bons conselheiros. O reino de Israel foi dividido nos dias de Roboão, filho de Salomão, porque Roboão rejeitou a sabedoria dos anciãos e acatou um péssimo conselho dos seus coleguinhas de juventude. Cerque-se de pessoas, cultive relacionamentos com pessoas sábias, com pessoas experimentadas na fé, com homens e mulheres de Deus, pessoas que te ajudem a melhor conhecer a Deus e sua vontade. Terceiro princípio: na dúvida, não avance. Estou em dúvida, não sei o que fazer. Pausa. É hora de orar, dobrar os joelhos,
pedir oração na igreja, usar o grupo de WhatsApp, pessoal, estou aqui enfrentando, não é preciso compartilhar se você quiser, não compartilhe a situação, pessoal tem que tomar uma decisão importantíssima, estou pedindo oração, orem por mim. É melhor ir devagar, mas com a certeza do destino certo, do que ir com pressa e de forma precipitada. Quarto princípio, não fique prostrado ou paralisado por ter cometido um erro na vida. Deus pode te perdoar. E se você já se arrependeu e confessou sua falta ou erro, Ele já te perdoou. Se não, desabafe com Ele, confesse sua falta, creia no perdão do Senhor e perdoe a si mesmo. Se Cristo já te perdoou, você não tem o direito de atar um fardo nas suas costas. A vida deve continuar, a vida deve progredir, a vida deve avançar. Não fiquemos paralisados com aquilo que aconteceu de ruim, de traumático, de complicado na nossa caminhada. Meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Este capítulo 1 de Ruth demonstra como a graça de Deus pode nos ajudar a enfrentar os descaminhos da vida. Meus irmãos e irmãs, é possível reverter a história. Em Deus há esperança, há conforto, há força para retomar a alegria e a esperança da vida. O último versículo desse capítulo termina dizendo que Noemi e Ruth chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Era tempo de recomeçar. Que Deus nos abençoe. Amém.